Em nossa sessão de hoje, vamos explorar mais um pouco o livro de Roman Rozdowski, Gênese e Estrutura de O Capital, de Karl Marx. Hoje discutiremos um pouco um item intitulado A Criação do Dinheiro e o Fetichismo da Mercadoria. Rozdowski está analisando fundamentalmente as contribuições que Marx foi construindo dentro dos Grundrisse e que, anos depois, resultariam na redação de O Capital. Desta vez, ele vai colocar que, nos Grundrisse, a discussão sobre o fetichismo da mercadoria não está suficientemente desenvolvida, porém, ela já se encontra devidamente apontada. Vejamos, pois, como Rozdowski vai construindo a argumentação deste item. Ele observa, inicialmente, que o fenômeno do fetichismo da mercadoria relaciona-se estreitamente com a criação do dinheiro. Lembrando que, para Marx, o dinheiro será o mediador universal, será aquele mediador que se coloca como equivalente entre toda e qualquer mercadoria. O intercâmbio real, prossegue Rozdowski, induz ao desdobramento da mercadoria, à sua cisão em mercadoria e dinheiro. Mercadoria física e dinheiro como representação abstrata do valor de uma determinada mercadoria física. Lembremos que, neste sentido, o próprio dinheiro se torna mercadoria, só que uma mercadoria com particularidades bastante universais, uma vez que o dinheiro passa a ser a mercadoria a partir da qual todas as demais podem ser trocadas como equivalentes. O intercâmbio real induz ao desdobramento da mercadoria à sua cisão em mercadoria e dinheiro. Uma mercadoria privilegiada, na qual pode expressar-se o valor de todas as demais de uma vez por todas. Uma mercadoria que se torna a encarnação direta do trabalho social. Por isso, se torna direta e incondicionalmente intercambiável por todas as mercadorias. Este é o papel do dinheiro. Neste item, Rozdowski não está retornando à gênese do dinheiro, mas tão somente mostrando como que o dinheiro assume o papel de mediador universal. Se fôssemos pesquisar a gênese do dinheiro, teríamos que remontar às suas primeiras utilizações sob a forma de gado e, posteriormente, através de moedas cunhadas em ouro ou prata. No entanto, não é esta a intenção neste momento de Rozdowski. Simplesmente, ele quer trabalhar a argumentação de Marx, ou a argumentação marxiana, de que, historicamente, foi necessário para realizar o processo de troca dos produtos do trabalho, foi necessária a constituição de uma mercadoria própria, de um elemento universal que fosse capaz de representar a mesma quantidade de valor contida em toda e qualquer mercadoria. É lógico que uma nota de R$10, por exemplo, não tem o mesmo tempo de trabalho social médio que está presente na fabricação de um computador, de um notebook. No entanto, historicamente, o dinheiro passou a ser uma representação abstrata do valor, ou seja, socialmente se identifica que uma determinada quantidade de notas de R$10 é capaz de adquirir um notebook ou um computador ou qualquer outra mercadoria. Se trata de uma representação abstrata que vai sendo criada socialmente e que vai sendo legitimada socialmente. Prosseguindo com Rozdowski. Uma mercadoria privilegiada, na qual pode expressar-se o valor de todas as demais de uma vez por todas. Uma mercadoria que se torna a encarnação direta do trabalho social. Por isso, se torna
se torna direta e incondicionalmente intercambiável por todas as mercadorias. Este é o dinheiro. Para que se torne a substância universal dos valores de troca, portanto, mediador universal, ou, se quisermos, a expressão universal de todas as demais mercadorias, o valor de troca de todas as mercadorias deve ser identificado com esta mercadoria particular. Ela deve adquirir uma existência independente das próprias mercadorias, ou seja, esta mercadoria particular, que é o dinheiro, deve adquirir uma existência independente das próprias mercadorias, portanto, da infinidade de mercadorias que foram produzidas, encarnando-se em um material específico, uma mercadoria específica, que pode ser o ouro, a prata e, em tempos modernos, o próprio cartão de crédito, que representa abstratamente uma determinada quantidade de valores que se pode adquirir quando se vai ao mercado fazer uma compra. Prossegue Rosdolsky. No dinheiro, o próprio meio de troca se converte em um objeto. O valor de troca de um objeto adquire uma existência autônoma fora do próprio objeto. Isso significa que podemos ter o dinheiro no bolso sem comprarmos nenhuma mercadoria, mas, efetivamente, sabe-se que aquele dinheiro que está no bolso, ou em casa, ou embaixo do colchão, é capaz de adquirir determinadas mercadorias, tão logo seja colocado em circulação. Portanto, o dinheiro apresenta esta vantagem. Não indica que se tenha que comprar uma mercadoria imediatamente, mas ele a garantia, a sua posse, indica que, em um momento ou outro, é possível adquirir com ele uma determinada quantidade de mercadorias. Portanto, no dinheiro, o próprio meio de troca se converte em um objeto. O valor de troca de um objeto adquire uma existência autônoma, fora do próprio objeto. Nesse desenvolvimento, dirá Rosdolsky, já se revela inequivocamente o fetichismo inerente à produção de mercadorias, com sua peculiar personificação das coisas e reificação das relações de produção. Esta passagem é fundamental dentro da construção tanto marxiana, quanto dos argumentos que Rosdolsky está procurando desenvolver. O que está dizendo ele? Está dizendo que nesse ato pelo qual se trocam produtos do trabalho, a própria ideia do trabalho desaparece para subsistir apenas a ideia de que se está trocando coisas por coisas. Esta é a reificação das relações sociais. O trabalho humano desaparece, ainda que continue sendo efetivamente o elemento necessário para estabelecer o equivalente entre os produtos do trabalho. No entanto, quando se vai ao mercado, não se vê o trabalho humano, se vê apenas o mundo das coisas, como se essas coisas tivessem vida própria. Esta é a reificação das relações sociais, produzidas pelo fetichismo, pela mistificação da própria forma mercadoria. Para tornar mais claro ainda, qualquer pessoa básica da vida cotidiana, quando entra em um mercado, olha para as prateleiras e não vê trabalho humano, vê apenas mercadorias. E quando liga o celular para perguntar qual ou tal ou qual produto se deve comprar, a pergunta é: se compra este macarrão que custa R$ 5 ou compro o outro que custa R$ 7? Ninguém vai falar se compra este macarrão resultante de um determinado processo social de trabalho ou se compra o outro macarrão resultante de um determinado outro processo social de trabalho. Portanto, nos defrontamos com o mundo do trabalho como sendo o mundo das coisas. Daí que as relações sociais, elas aparecem de uma maneira totalmente reificada, coisificada. O mundo dos homens se tornando, no plano da consciência, o mundo das coisas. Prosseguindo com Rosdolsky, ele vai observar
que é uma troca básica entre mercadorias, uma troca simples entre mercadorias. Aqui ele resgata um exemplo de Marx no tomo 1 do Capital, no capítulo 1 da mercadoria, quando Marx se remete à troca de uma determinada quantidade de linho por uma determinada quantidade de casacos. Marx dirá que a mercadoria XA, ou seja, a mercadoria linho, é igual a uma determinada quantidade da mercadoria B, ou vice-versa. Esta troca simples de mercadorias evidencia para Marx que o que se está trocando é tempo de trabalho social médio igual. Não se troca uma determinada quantidade de linho por um casaco, por exemplo, aleatoriamente. Numa determinada quantidade de linho está contido um determinado tempo de trabalho social. E, no casaco, o mesmo tempo de trabalho social. Daí que é possível trocar uma determinada quantidade de linho por um casaco. Rosdolsky resgata este exemplo para demonstrar que, para além dessa troca simples, surge um outro mediador. Um mediador que é capaz de comprar tanto a mercadoria A, ou seja, o linho, quanto a mercadoria B, ou seja, o casaco, dando para cada uma quantidades diferenciadas de dinheiro, se for o caso, ou a mesma quantidade de dinheiro, desde que estas quantidades sejam expressas no tempo de trabalho social médio materializado em cada uma dessas mercadorias. Daí dizer, todavia, o casaco não pode representar o valor em relação ao tecido sem que o valor, simultaneamente, adote a forma de casaco. Quando eu estou trocando quantidade de linho por casaco, é como se o linho fosse idêntico ao casaco. Isso no plano da representação que se faz na vida cotidiana, mas uma representação real, uma vez que se está trocando tempos de trabalho sociais médios iguais. Todavia, o casaco não pode representar o valor em relação ao tecido sem que o valor, simultaneamente, adote a forma de casaco, sem que se crie a aparência de que o casaco, como tal, expressa o valor e possui, então, por natureza, uma forma-valor. Aparência porque é como isso se reproduz na consciência dos indivíduos. Em uma sociedade baseada na propriedade privada, que é o caso, em particular, da sociedade capitalista, em uma sociedade baseada na propriedade privada, na qual os produtores só se relacionam uns com os outros com a mediação de suas mercadorias, o caráter social de seus trabalhos aparece para eles como uma relação entre os produtos do trabalho. Notemos que aqui, mais uma vez, Marx faz aparecer a palavra aparece, ou seja, surge na consciência dos homens como uma relação entre os produtos do trabalho. Significa que quando eu vou ao mercado, eu não vejo o trabalho contido na caneca e o trabalho contido em uma calça jeans. Eu vejo tão somente a mercadoria com suas propriedades básicas de uso, a caneca para beber água, cerveja ou qualquer outra coisa, e a calça jeans para ser vestida e ter um valor de uso, ou então mesmo ser guardada para uma festa, uma outra oportunidade. Ou seja, as propriedades naturais da mercadoria, ou seja, aquilo que ela possui, que a habilita como valor de uso, aparecem como sendo as determinantes e não o trabalho que nelas foi materializado. Daí, Marx está colocando que em uma sociedade baseada na propriedade privada, na qual os produtores só se relacionam uns com os outros com a mediação de suas mercadorias, o caráter social de seus trabalhos aparece para eles como uma relação entre os produtos do trabalho. Prossegue Rosdolsky. No entanto, a forma valor X, mercadoria A, igual Y, mercadoria B, lembremos que os exemplos citados por Marx são do linho e do casaco,
só vale para uma relação de troca esporádica e fugaz, envolvendo duas mercadorias determinadas. Só com o dinheiro, essa reificação, ou seja, essa coisificação, a aparência de que se está trocando coisas e não trabalhos contidos nas coisas, só com o dinheiro, essa reificação adquire uma forma bem definida, pois todas as mercadorias passam a expressar seu valor no mesmo equivalente, na mesma mercadoria dinheiro. Consolida-se assim a falsa aparência como se o objeto que representa a magnitude do valor de outro objeto possuísse sua forma equivalente, independentemente dessa relação, como propriedade social que decorre de sua natureza, ou seja, como se os produtos tivessem vida própria. Rosdolsky faz aqui duas perguntas. Onde reside a fonte dessa curiosa inversão, ou seja, de ver o mundo dos homens como o mundo das coisas? Por que na sociedade produtora de mercadorias, as relações dos homens entre si devem estar sempre ligadas a coisas e aparecer como coisas? Responde Rosdolsky. Simplesmente porque nessa sociedade, que é a sociedade capitalista, e lembremos que o fetichismo social é um fenômeno específico da sociedade capitalista analisado por Marx, porque na sociedade produtora, porque nessa sociedade, os produtores não podem relacionar-se com seu trabalho como um trabalho diretamente social, pois perderam o controle de suas próprias relações de produção. Por outras palavras, eles não se relacionam entre si porque querem, e sim se relacionam entre si porque precisam vender suas mercadorias. Então, as mercadorias têm preponderância sobre as próprias relações sociais que poderiam estabelecer em outros patamares e outras formas de convivialidade. O próprio Marx dirá: o caráter social do trabalho aparece na existência monetária da mercadoria e, por conseguinte, como algo situado fora da produção real. Os objetos destinados ao uso se convertem em mercadorias, do fato que são produtos de trabalhos privados, realizados independentemente uns dos outros. Como os produtores não entram em contato social até trocarem os produtos de seus trabalhos, os atributos especificamente sociais desses trabalhos privados só se manifestam nos marcos deste intercâmbio. Portanto, é a venda, a compra e venda de mercadorias que motiva os indivíduos a travarem relações entre si, e não um desejo individual de conhecer outro indivíduo, ou mesmo de saber qual é o grau de inteligência, de intelectualidade ou de preocupações culturais daqueles outros indivíduos. São dois indivíduos comercializando seus produtos, portanto, a comercialização dos produtos tem preponderância sobre qualquer laço humano real que eles possam estabelecer. Como os produtores não entram em contato social até trocarem os produtos de seus trabalhos, os atributos especificamente sociais desses trabalhos privados só se manifestam nos marcos desse intercâmbio. Não como relações diretamente sociais estabelecidas pelas pessoas em seus trabalhos, mas como relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Portanto, a relação entre os homens é meramente objetual, ou uma relação como se um só servisse apenas ao outro no seu interesse mesquinho, enquanto o que ganha vida é o intercâmbio entre as mercadorias, como se elas tivessem vontade própria e como se os valores contidos nelas brotassem de uma própria vontade da mercadoria e não do trabalho que nelas foi materializado, foi concretizado, foi objetivado. Prossegue Marx. O enigma do fetiche do dinheiro é apenas o enigma, agora visível e deslumbrante, do fetiche da mercadoria, uma vez que, enquanto mediador universal, o dinheiro se aparece como a coisa universal capaz de ser trocado pelas coisas particulares.
Marx ainda dirá: a atividade mediadora ou o movimento, o ato humano social, mediante o qual se completam reciprocamente os produtos dos homens, é alienado no sentido de despossuído e se converte em atributo de um objeto material exterior ao homem, o dinheiro. O objeto é alienado porque tão logo vai ao mercado, o portador daquela mercadoria se desfaz daquela mercadoria, se despossui daquela mercadoria para adquirir a forma abstrata da mercadoria, ou seja, o dinheiro. Quando o próprio homem aliena essa atividade mediadora, passa a agir como o homem que se perdeu, se desumanizou. A relação dos objetos, a operação humana com eles converte-se na operação de um ente exterior ao homem e superior a ele. No lugar de ser o próprio homem o mediador dos homens, o homem considera, a partir de então, sua vontade, sua atividade, sua relação com os demais como uma força independente dele e dos outros. Portanto, o ser social só está ali intercambiando com outro ser social em razão de que a mercadoria assim o exige. Rosdolsky resgata uma outra passagem de Marx para mostrar como que esta ideia do fetiche da mercadoria vai se constituindo nos Grundrisse para ganhar a sua forma mais acabada no Capital. Resgata ele de Marx: o movimento que intermedia o intercâmbio entre os homens não é uma relação humana, mas sim uma relação abstrata da propriedade privada com a propriedade privada, uma vez que são proprietários privados trocando os produtos privados de trabalho. Esta relação abstrata é o valor, portanto, o tempo de trabalho social médio materializado em cada mercadoria. Esta relação abstrata é o valor, cuja existência real como valor é o dinheiro, uma vez que o dinheiro passa a ser o representante universal de todos os valores, portanto, de todas as demais mercadorias. Os homens que intercambiam não se comportam uns diante dos outros como homens. Por isso, com o dinheiro, manifesta-se a dominação total do objeto alienado sobre o homem. Objeto alienado na medida em que a mercadoria vai ser vendida no mercado e, portanto, o seu possuidor se despossui dela. O que era dominação da pessoa sobre a pessoa, agora é dominação universal da coisa sobre a pessoa, do produto sobre o produtor. No equivalente, no valor, já se encontrava a determinação da alienação da propriedade privada. O dinheiro é a existência sensorial, portanto palpável, e objetiva dessa alienação, ou seja, o caminho pelo qual o possuidor de mercadorias se despossui destas mesmas mercadorias. Para Rosdolsky, na sociedade produtora de mercadorias, todos os produtos e trabalhos, para adquirir validade social, devem ser trocados primeiro por um terceiro elemento objetivo, e porque esse objeto mediador, o dinheiro, deve tornar-se autônomo diante do mundo das mercadorias. Cria-se, assim, o fundamento para a supremacia do dinheiro e das relações monetárias, e para o reflexo invertido das relações sociais de produção na consciência dos participantes, ou seja, para o fetichismo da mercadoria. Portanto, são as mercadorias que aparentemente comandam, e não o trabalho que foi nelas materializado, o trabalho social médio que foi nelas materializado e que se expressa sob a forma de valor. Rosdolsky resgata aqui mais uma passagem de Marx. A dependência recíproca e universal de indivíduos indiferentes uns aos outros estabelece sua ligação social. Essa ligação se expressa no valor de troca. Para transformar seu produto em um meio de vida para si mesmo, o indivíduo deve produzir um produto universal, o valor de troca ou dinheiro. Por outro lado,
o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais, ele ou possui na medida em que seja proprietário de valores de troca, portanto, de dinheiro. Leva no bolso seu poder social e sua ligação com a sociedade. E quanto mais a produção se organiza de maneira a que cada produtor passe a depender do valor de troca de sua mercadoria, tanto mais cresce o poder do dinheiro, ou seja, a relação de troca se fixa como um poder externo em relação aos produtores e independente deles. Para Rosdolsky, resgatando sempre Marx, no dinheiro, portanto, no valor de troca, o vínculo social entre as pessoas se transforma em relação social entre as coisas, o poder pessoal no poder das coisas. Neste sentido, observará ele, o dinheiro é o vínculo reificado da sociedade, é o vínculo coisificado. É como se o dinheiro é que comandasse as relações sociais, e não as relações sociais que tivessem impulsionado a necessidade de surgimento do dinheiro. O dinheiro é o vínculo reificado da sociedade, que ocupou o lugar da antiga comunidade, cuja coesão era mantida por laços naturais e relações de dependência pessoal. Na sociedade onde domina o dinheiro, não pode existir nada acima dele. Ele se apresenta como sendo o comandante de todas as relações, ou a expressão mais legítima de todas as relações. Rosdolsky conclui este item observando que o fetichismo da mercadoria e a criação do dinheiro são dois aspectos diferentes de uma mesma realidade. Ou seja, na sociedade produtora de mercadorias, a trocabilidade das mercadorias existe como algo distinto, diferente dela, não imediatamente idêntico a ela. O valor deve tornar-se autônomo diante das mercadorias, e ele se torna autônomo diante das mercadorias através da existência do dinheiro, uma vez que o dinheiro passa a ser o representante universal do valor, isto é, do tempo de trabalho social médio materializado nas mercadorias e que possibilita a elas serem trocadas como equivalentes. A sociedade produtora de mercadorias não pode libertar-se do dinheiro, assim como não pode libertar-se do véu de névoa mística que mantém oculta a verdadeira face do processo material de produção. A inversão que está aqui, Rosdolsky e Marx se referem sempre, ou seja, as mercadorias ganham vida e as relações sociais desaparecem do radar ou do leque de visão imediata dos indivíduos proprietários de mercadorias. A sociedade produtora de mercadorias não pode libertar-se do dinheiro, assim como não pode libertar-se do véu de névoa mística que mantém oculta a verdadeira face do processo material de produção. Isso só será possível quando esse processo, moldado por homens livremente associados, se encontre sob seu controle consciente e planificado. E aqui Rosdolsky está apontando a leitura de Marx, segundo a qual o fetichismo só pode desaparecer dentro de uma outra forma de sociabilidade, ou seja, o modo de produção comunista, uma vez que ali teremos os livres produtores associados. Por isso, porém, é necessário que exista uma base material da sociedade, ou uma série de condições materiais de existência que resultam de um largo e penoso desenvolvimento. Ou seja, para Marx, o comunismo não vai brotar do chão como cogumelo. Pelo contrário, resultará de um longo e árduo processo de desenvolvimento. Com isso, concluímos aqui esse curto item de Rosdolsky, a criação do dinheiro e o fetichismo da mercadoria, que está em seu livro Gênese e Estrutura de O Capital, de Karl Marx. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre,
encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.